Porque eu propus aqui, né, que eu estudei aqui na Palavra de Deus, Deus colocou no meu coração, e eu quero falar um pouquinho de como calar o acusador. Nós somos bombardeados, né, todo o tempo com acusações a nosso respeito. E quando saber que é uma acusação ou né, uma convicção do Espírito Santo querendo nos moldar, né, nos modificar, nos endireitar o nosso caminho a respeito dos pecados que a gente comete. Como saber, né, que é uma acusação ou se é apenas uma convicção do Espírito Santo? E como calar o acusador nas nossas vidas? Porque, como já foi falado aqui, todas as vezes que a gente vai fazer algo para Deus, o acusador ele vem e fala: mas você vai fazer isso para Deus? Quem é você para fazer isso para Deus? Você faz isso, você faz aquilo outro, e não foi diferente com Moisés, né? Não foi diferente com grandes homens de Deus, quando chegaram, né? Quando Deus chega para Moisés lá na sarça ardente, vai dar a missão para Moisés. Moisés mesmo fala: nossa, mas eu sou um homem, né, de lábios, eu não sei falar, né? Tem gente mais capacitada. Então, geralmente nós temos, né, vem essas coisas na nossa mente. Quem somos nós, né, para podermos fazer algo para Deus? E a gente peca o tempo todo, e nós sabemos que todos nós, né, lá em Romanos 3:23 está dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um ser humano na terra que não tenha pecado. Só de dizer que a gente não tem pecado, a gente já está pecando, né? Todos nós erramos, todos nós, sem exceção. Mas a minha atitude, como eu me comporto diante dos meus erros, diante do meu pecado, é que vai fazer a diferença. É como eu me comporto diante dos meus erros, é que faz a diferença. Porque nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados, os nossos erros, e está aí a grandiosidade da gente poder vencer cada um deles. Então a nossa atitude diante do nosso erro, ela é crucial para a nossa saúde espiritual. Você quer ser um crente saudável, você quer ter uma saúde espiritual, né, grandiosa, reconheça o seu erro, reconheça o que você tem de fraqueza na sua vida. E o salmo que o Felipe leu, até foi um salmo que eu li aqui esses dias também. Então Deus quer mesmo falar algo com a gente, né, lá em Salmo 32. Mais para frente um pouquinho dos versículos que ele leu, está escrito assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não as ocultei. Uma das coisas que a gente precisa fazer, né, porque quando a gente reconhece o nosso erro, a gente confessa o nosso pecado perante Deus. Quando a gente consegue confessar com a nossa própria boca, irmãos, porque a parte mais difícil para nós é fazer isso, é reconhecer que a gente errou e falar: olha, eu errei nisso, nisso e nisso. Essa é a parte mais difícil, porque eu costumo falar até para os meninos lá na escola, é muito fácil a gente reconhecer o erro do outro, né? Falar que o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro é isso, o outro é aquilo. Mas quando eu olho para mim e falar: não, eu sou assim, eu fiz isso, e chegar diante de Deus: Senhor, eu fiz isso, e eu estou aqui confessando o meu pecado, confessando o meu erro, essa é a parte mais difícil. Então essa atitude que eu tomo diante do meu erro, ela vai fazer diferença na minha vida espiritual, para a minha saúde espiritual. E eu quero começar com um texto lá de Gênesis. Se vocês quiserem acompanhar comigo, Gênesis 3, o versículo do 8 ao 13. Eu quero estar lendo e estar discorrendo um pouquinho sobre esses versículos de Gênesis aí, nessa noite. Eu andei tendo muita enxaqueca
esses dias e hoje, a hora que eu entrei aqui na igreja, minha cabeça já começou a doer. E eu estou pedindo para Deus, Senhor, tenha misericórdia, porque... Então, em Gênesis 3, do versículo 8 ao 13, está dizendo assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, e sua mulher, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E disse a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Até aí. Olha só, primeiramente Deus olha para Adão e Adão não assume a culpa. Ele coloca a culpa em Eva. Quando Deus pergunta para Eva, a Eva também não assume a culpa e coloca a culpa na serpente. Então nós temos muito, né, esse primeiro erro aqui de Adão e Eva. Até esse tempo atrás eu estava conversando com uma professora e a gente falando sobre isso, falando, se eu estivesse no lugar da Eva e estivesse no lugar de Adão, a gente teria cometido o mesmo erro, porque hoje em dia a gente comete erros até piores do que os que eles cometeram ali, sendo que na Bíblia está escrito para a gente não fazer, não olhar, não pisar em tal lugar, e a gente vai lá e faz, né? E aí a gente tem a mania de colocar a culpa no outro. Eu saí da igreja por conta do pastor. Eu não estou indo no domingo porque eu não gosto da mensagem. Eu não vou na escola bíblica porque a escola bíblica não está me agregando nada. E a gente sempre tem a desculpa e coloca a culpa no outro. A gente sempre consegue colocar a culpa no outro. E uma das primeiras coisas que a gente tem que tomar com posicionamento na nossa vida é assumir a nossa culpa. Nós precisamos aprender a assumir as nossas culpas. Independe da situação, mesmo que eu vou sair mais prejudicado do que eu já esteja, eu preciso assumir as minhas culpas. E a gente precisa assumir as culpas até diante dos seres humanos, porque diante de Deus, irmãos, infelizmente, a gente pode até não confessar as nossas culpas, mas Ele já sabe, assim como Ele sabia de Adão e Eva. Mas a gente precisa assumir as nossas culpas também diante dos irmãos, diante das pessoas. Nós colocamos sempre a culpa no outro. E a gente consegue colocar a culpa no outro e a gente consegue enganar a gente mesmo de que a culpa é do outro. Eu conheço mulheres que não vêm à igreja e colocam a culpa no marido. Eu conheço homens que não vêm à igreja e colocam a culpa na mulher. Os seres humanos, eles não estão assumindo a culpa. Os filhos às vezes se desencandeiam e vão para outros caminhos, os pais não assumem a culpa. Nós estamos vivendo numa sociedade que ninguém está querendo assumir a culpa. E nós precisamos, como cristãos, assumir a culpa dos nossos erros, por mais difícil que seja. Nós precisamos assumir a culpa dos nossos erros e não colocar a culpa em ninguém. Reconhecer que a culpa é nossa. Se a nossa fé está fraca, a culpa é nossa. Se a gente não ora o suficiente, a culpa é nossa. Se a gente não lê a Bíblia o suficiente, a culpa é nossa. Se a nossa intimidade com Deus está fraca, a culpa é minha. Não é do meu marido, não é do meu filho, não é do meu pastor. A culpa é minha. Se eu não estou tendo um nível de intimidade com Deus, né, supremo, a culpa é minha. E eu preciso enxergar isso. A culpa não é de ninguém, a culpa é minha. E existe muita gente na igreja culpando o pastor, culpando o líder, culpando fulano de tal. Tem gente que a gente pode andar aí, os irmãos estão indo nas casas aí, pessoas que se afastam da igreja por causa do fulano, do ciclano e do ciclano, não assumem a própria culpa. E irmãos, você pode não assumir a sua culpa, mas Deus, Ele sabe a culpa de quem é. A gente não esconde de Deus. E a gente vai para o inferno assim mesmo.
Então essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa reconhecer o nosso erro, tomar uma atitude diante dele e reconhecer que a culpa é nossa. A outra coisa que a gente precisa fazer é enxergar a nossa fraqueza. Quando Eva toca naquela fruta, e tem gente, né, que se discute, mas Deus falou só que não podia comer, não falou que não podia tocar, e a Eva falou que não importa. Sabe por quê, irmãos? Eu creio que o pecado, quando ele é pecado, você não pode nem chegar perto. A Bíblia fala que você tem que fugir da aparência do mal. Aleluia. Fugir da aparência do mal. Esse negócio de, eu vou lá e vou ficar junto só para provar que eu sou forte, não existe. Isso não existe. Então eu vou pegar a fruta, eu vou passar a mão na fruta, mas eu não vou comer. Isso não existe. Se Deus falou não é para comer, não é para pegar, não é para olhar, não é para chegar perto, né? A gente não pode beber uma cerveja, a gente não pode ir lá e sentar na roda dos escarnecedores, não é nem para chegar perto. Eu tenho, às vezes, tem irmãos que tiveram problemas com bebidas, vai sentar no meio, vai ir para um bar aí, sentar no meio dos amigos, diz, eu sou forte. Não, a gente não pode nem chegar perto. A gente precisa enxergar a nossa fraqueza. Eu sei onde eu vou cair. Eu sei onde é fácil o inimigo me dar uma rasteira e me derrubar. Eu preciso saber. Se eu não sei, eu preciso saber a minha fraqueza. Porque quando eu reconhecer a minha fraqueza, eu vou lutar para não deixar que o inimigo use ela para me destruir. E o inimigo, ele usa, irmãos, a nossa fraqueza o tempo todo. O tempo todo. Eu tenho muita dificuldade. Eu sou muito tímida, não parece, mas eu sou muito tímida. E eu tenho muita dificuldade. Então, se eu sou criticada, se as pessoas falam alguma coisa, eu não consigo simplesmente não me importar, simplesmente não ligar. Às vezes eu ouço algumas coisas na escola e eu vou para casa e eu passo a semana inteira arrasada para me levantar de novo no outro dia na escola da aula. É uma luta diária, porque as coisas elas me conseguem me destruir, as coisas que as pessoas falam. É uma fraqueza que eu tenho. Eu queria ser forte e pensar, não, né? O que eu sou, eu sei quem eu sou, eu estou em Deus, mas não, o que as pessoas falam consegue, né? Me destruir às vezes. É uma fraqueza que eu tenho. Então o que eu faço, né, para poder vencer isso? Irmãos, eu tento fazer as coisas mais certo possível, para não ouvir nenhuma crítica. Eu tento não chegar atrasada. Se fala que não é para fazer isso, eu não faço, para eu não ouvir crítica, porque eu sei que se eu ouvir, eu vou ser, né, eu vou sofrer ali no meu trabalho. Então eu sei qual é a minha fraqueza. Eu preciso conhecer a minha fraqueza, para eu poder, né, não cair naquilo que eu sou fraca. E existem outras coisas que eu fraquejo. Você precisa reconhecer qual é a área da sua vida que é fácil você escorregar, porque é nessa área que o inimigo vai usar, é nessa área que o inimigo vai tentar, né? A gente precisa enxergar as nossas fraquezas. E muitas vezes a gente também não consegue, né, estar disposto a arcar com as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros. Às vezes a gente fala mal de alguém, ou comete algum erro, ou comete alguma coisa que não deveria cometer, e a gente não está disposto a arcar com as consequências. Por isso, a gente às vezes mente, não é? Por isso às vezes a gente oculta, ou a gente às vezes, um erro, irmão, leva a outro erro. Uma mentira leva a outra mentira. Isso vira uma bola de neve quando a gente não consegue resolver e tenta fugir das consequências. Nós precisamos encarar a realidade e pagar as consequências dos nossos erros. Às vezes pedir perdão não é bom, né? Pedir perdão não é legal, mas se você é fiel a Deus, você precisa pedir perdão.
quando você erra. Às vezes, você ficar calado diante de uma ofensa que alguém está te fazendo não é legal, você não consegue, mas às vezes para demonstrar que você é fiel a Deus, você vai ficar calado diante de uma ofensa. Você precisa, assumir e estar disposto a sofrer algumas consequências. E quando a gente assume a culpa, do nosso erro, lá em 1 João 9 está dizendo que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando a gente confessa os nossos pecados para Deus, quando a gente confessa os nossos pecados, para Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. E foi o versículo que o Felipe leu. Ele encobre os nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados. Tem um versículo na Bíblia que eu acho tão interessante, que fala que Deus, Ele lança os nossos pecados, as nossas iniquidades no mar do esquecimento. Mar é muito grande, irmãos, então vai perder essa iniquidade. Então Deus é fiel e justo, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, deixar a gente limpo, novo, que foi para isso que Jesus veio, para nos purificar de todas as nossas ofensas. Foi por isso que Ele morreu na cruz. E quando o inimigo, ele faz uma acusação contra a gente, porque às vezes tem alguma coisa que fica incomodando a gente. Tá? Às vezes você não quer cantar na igreja, às vezes você não quer ler um versículo, às vezes você não quer fazer algo na obra do Senhor, porque tem alguma coisa te incomodando. Ou às vezes você até não quer falar de Jesus para alguém, porque alguma coisa te incomoda. E essa palavra vem dizer para nós hoje, que quando Jesus perdoa, irmão, Ele perdoa. Está perdoado. Nós não carregamos pecados que Deus já nos perdoou. Jesus morreu na cruz, e o sangue dele, Ele nos purificou de todo o nosso pecado. E a diferença entre condenação e convicção é essa, porque quando a gente ouve algo, o inimigo ele fica sempre no nosso ouvido, e quando a gente ouve algo que não é, de Deus, aquelas coisas que a gente ouve, você não é capaz, você não pode fazer isso porque você não está preparado, você não vai pregar porque você não está preparado, você não vai fazer isso para Deus, você não vai falar de Jesus porque você não é nada ainda, você comete esse erro. Quando a gente ouve esse tipo de coisa que nos destrói, irmãos, a gente tem que lembrar daquele versículo que quem veio para matar, roubar e destruir não foi Jesus, foi o inimigo. Ele que veio matar, roubar e destruir os nossos sonhos, as nossas vontades. Ele é o nosso acusador. Então quando a gente sente esse tipo de coisa, é acusação do inimigo contra nós, para destruir a obra que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Não devemos deixar que essas acusações impeçam, o nosso relacionamento com Deus, porque a acusação ela impede o nosso relacionamento com Deus. A acusação do inimigo, ela faz a gente se sentir tão mal, que às vezes você nem quer orar, nem deseja orar, porque você fica com vergonha de Deus. Você já se sentiu assim alguma vez? De ter feito algo durante o dia e aí você pensando, não vou nem orar assim, não tenho nem coragem de olhar para o Senhor hoje, estou com vergonha do Senhor. Porque a acusação, irmãos, ela impede o nosso relacionamento com Deus. Agora a convicção, quando é o Espírito Santo mostrando para a gente o nosso erro, o nosso pecado, ela vai fazer com que a gente se ajoelhe diante de Deus e confesse o nosso pecado. E Deus vai nos perdoar. É isso que vai acontecer. Então, quando você estiver sentindo isso, essa vergonha de Deus, essa vergonha das pessoas, saiba que não é Deus. É o inimigo tentando destruir você e o seu relacionamento com Deus. Quando o inimigo acusa a gente de alguma coisa, mesmo que você confessa, você não sente paz. Você já confessou algo para Deus e continuou não sentindo paz? Aquilo ainda continuou te incomodando?
Então não é convicção do Espírito Santo, é o inimigo querendo te destruir. A gente precisa começar a enxergar essas coisas, para não deixar que ele destrua a gente. Quantas vezes a gente não faz alguma coisa para Deus porque a gente é tocado por isso, né, irmãos? Eu não tenho coragem de fazer isso. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para falar, né, de amor para as pessoas? Quem sou eu para falar? Por exemplo, eu posso citar um exemplo, né, meu. Eu fui casada durante 20 anos com o meu primeiro marido, e agora eu sou casada faz 6 anos com o Leandro. E às vezes, quando tem alguém passando por uma adversidade no casamento, e lá em Castelândia aconteceu bastante isso, eu tive que ir algumas vezes, até eu fui líder de mulheres lá, eu tinha que ir na casa de algumas irmãs, né, dar uma ajuda, né, com elas no casamento delas. Então quando eu ia dar conselho para elas no casamento delas, o inimigo fazia isso comigo. Quem é você? Você já separou? Você largou do seu primeiro marido? Quem é você para dar conselho de casamento? É a acusação do inimigo tentando destruir a gente. É a acusação do inimigo. Um dia eu ainda quero contar o testemunho da minha vida em relação a isso, a casamento. E eu não estou dizendo que a gente deve separar, não, porque família é projeto de Deus. Mas existem coisas e coisas na vida da gente, a gente precisa saber. Se Deus perdoou os nossos pecados, inimigo nenhum vai tirar isso da gente. Aleluia! Nenhum. E às vezes o inimigo usa isso para deixar a gente lá embaixo e não fazer a obra de Deus. E se tem alguma coisa tirando a sua paz, fazendo com que você sinta alguma culpa, não é convicção do Espírito Santo, é acusação do inimigo. Tira isso da sua vida, porque não é isso que Deus tem para você. A acusação, ela nos distancia de Deus. Quando a pessoa erra e o inimigo começa a acusar, a pessoa para de vir à igreja, ela para de vir, ela para de tomar santa ceia, ela começa a se afastar de Deus. Não permita que isso aconteça com você, porque nós precisamos viver debaixo da convicção do Espírito Santo. Jesus perdoa, e eu não estou dizendo que a gente tem que errar, tem que pecar, não, mas Jesus perdoa todas as nossas iniquidades. É claro que a gente faz de tudo para não errar. Irmãos, quando a gente conhece Jesus, e o irmão ali falou, quando a gente conhece Jesus, a gente quer andar com Ele, a gente quer enxergar igual a Ele, a gente quer fazer o que Ele faz, mas às vezes a gente escorrega porque a gente é ser humano. Mas Jesus perdoa porque Ele conhece a nossa fraqueza, e a gente precisa conhecer isso também, e não deixar o inimigo nos destruir e nos trazer sentimentos de culpa, né? Trazer esse sentimento que deixa a gente, né, culpado em algumas situações. Eu falo sobre isso, sobre casamento, mas às vezes a sua culpa é relacionada a outra coisa. Às vezes os irmãos, né, que já beberam aí, pode chegar para alguém, né, e eu acho até que a gente deve servir de testemunho. E o inimigo às vezes quer usar isso com a gente como acusação. E é testemunho de que a gente pode vencer, né, a tribulação e ter uma vida nova com Deus. Quando a gente é acusado pelo inimigo, a gente vê os nossos fracassos, todo fracasso que a gente tem na vida espiritual ou então na vida profissional, a gente vê como se fosse Deus tentando nos punir. Quando a gente está sendo acusado, se sentindo culpado por algo, se sentindo, o inimigo está ali colocando que a gente não é nada, que a gente, né, não serve para nada, a gente começa, e acontece algo de ruim na nossa vida, a gente pensa, olha, é verdade, Deus está me punindo por isso. Deus está, né, fazendo com que isso, irmãos, fracasso você vai ter na sua vida. Não adianta, Jesus disse que no mundo tereis aflições. Independente da gente ser bonzinho e da gente fazer a vontade de Deus ou não. Eu já vi pessoas totalmente fiéis a Deus,
fiéis a Deus de verdade, sofrerem com um câncer de uma maneira que eu não entendia, que eu cheguei a perguntar para Deus: Senhor, por que essa pessoa está passando por isso, sendo que ela é tão fiel ao Senhor? Mas é Deus que age na vida das pessoas, e Deus não dá cruz que a gente não pode carregar. Tanto que essa pessoa, ela foi até os últimos dias dizendo que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Sentindo dor, mas Deus é maravilhoso. E é isso que a gente precisa enxergar. A minha dificuldade, o meu fracasso não vai me distanciar do meu Deus, porque Ele continua sendo maravilhoso. Aleluia. A acusação, ela é uma depreciação geral contra nós. A gente começa a achar que a gente é um cristão inútil, que eu não sou capaz de fazer a obra de Deus. Às vezes a gente começa a achar que eu sou velho demais, tem gente mais nova para fazer a obra, não é? Eu não sou bom o suficiente para isso. Eu não sei cantar o suficiente, eu não sei falar o suficiente, eu não sei o suficiente da Bíblia. Irmãos, isso é tudo acusação do inimigo. Use a arma que você tem. Use a arma que você tem, e nós estamos nos últimos dias. Nós precisamos de guerreiros na obra de Deus. Nós precisamos usar todas as armas que a gente tem e não deixar as acusações do inimigo nos destruir e nos tirar da batalha. Nós precisamos vencer essa batalha em nome de Jesus. E a convicção, quando é convicção de Deus na nossa vida, quando é o Espírito Santo mostrando o teu erro para você, você confessa o seu erro e você sente paz. Quando o Espírito Santo vem e mostra para você, porque, irmãos, a gente precisa ser sensível ao Espírito Santo. Quando você tem um relacionamento bom com Deus, fiel com Deus, você é sensível ao Espírito Santo. Se tem uma coisa que eu sempre busco, é isso. Eu falo: Senhor, eu quero entender as suas mensagens. E eu quero entender as suas mensagens direito, né? Porque às vezes a gente entende só as metades. Eu quero entender as suas mensagens direito, Senhor. Eu quero entender o que o Espírito Santo diz para mim. Porque lá em Apocalipse fala um monte de vezes, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu quero ouvir a tua palavra, eu quero entender, né, o que o Senhor tem a dizer. Então quando Deus chega para a gente, mostra um erro da gente, a gente enxerga esse erro. Só que depois que a gente confessa esse erro, irmão, a gente sente paz e a gente sente alegria, porque a gente tem convicção de que Deus, quando Deus age na nossa vida, Ele nos perdoa. Deus, Ele não é um ser que é igual a outro ser humano, que às vezes, eu sei que acontece isso, de alguém te falar para você que te perdoou, mas bateu e valeu, taca na sua cara de novo aquele erro que você fez. Deus não é igual ao ser humano. Deus, se Ele te perdoou, acabou, está perdoado. Você vai sofrer as consequências, mas está perdoado. Ele não vai te cobrar. Você está realmente perdoado. E isso traz paz para o nosso coração. Porque a gente pode até colher as consequências aqui no mundo, mas a gente sabe que a gente está em paz com o nosso Criador. Nós estamos em paz com aquele que morreu, né? Que foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Jesus morreu na cruz, e o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele na cruz do Calvário. As suas pisaduras, pelas suas pisaduras, a gente foi sarado. E quando isso aconteceu, isso torna a gente feliz. Quando a gente confessa o nosso pecado, quando a gente confessa o nosso erro, e isso é convicção do Espírito Santo, né? Traz para a gente paz e alegria para o nosso coração. Jesus também foi acusado. Jesus foi acusado de profanar o sábado, né? Vocês conhecem a palavra de Deus. Jesus, ele foi acusado de ser Deus. Jesus também foi acusado. Às vezes a gente é acusado também, irmãos, injustamente. Nós também vamos ser acusados injustamente. Mas
Mas nós temos um advogado que vai interceder por nós, lá no céu, que é o nosso juiz, né? Que vai interceder por nós diante de Deus, que é Jesus. E se a gente andar lá em 1 João 1,7 está dizendo que se a gente andar na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, né, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando a gente é santificado, quando a gente confessa o nosso pecado, quando a gente sabe que é o Espírito Santo cobrando da gente, a gente tem comunhão não só com Deus, mas a gente tem comunhão com a igreja, a gente tem comunhão com o outro. Se a gente andar na luz com Jesus, a gente tem comunhão com o nosso próximo. E aí a gente é purificado de todo o nosso pecado. E o Espírito Santo, ele nos fortalece, ele não nos enfraquece. O Espírito Santo, irmãos, quando ele acusa, no caso, quando ele convence você de um erro seu, não é para te enfraquecer, é para te fortalecer. Se o Espírito Santo convencer você de algo que você está fazendo errado, é porque ele quer te deixar mais forte. Quando você for tocado de algo assim, pelo Espírito Santo, você vai sair dessa mais forte. Não deixe que o acusador destrua você, nem os seus planos diante de Deus. Você é capaz, e o que você tem é para ser usado na obra de Deus. Use as armas que você tem na obra de Deus, né? Cale o inimigo, resista o diabo, e ele vai fugir da gente. Está escrito isso lá em Tiago 4,7. Resistir o diabo e ele fugirá de nós. Aprenda a resistir o diabo. Ele vai acusar, mas vamos resistir, e ele vai fugir da gente, em nome de Jesus. Amém? Porque eu propus aqui, né, nessa